Bom dia, falamos ao vivo aqui do plenário do Superior Tribunal de Justiça, onde em instantes vai acontecer o lançamento da 10ª edição do Prêmio Inovari, uma iniciativa que conta com o apoio de entidades privadas e públicas, como o próprio STJ, que buscam uma justiça mais rápida e acessível a todos os cidadãos. Quem está conosco aqui nessa transmissão é a repórter Isadora Candelô, que traz mais informações. Bom dia, Isadora. Oi, Yuri, bom dia. Estamos aqui no Prêmio Inovari, aqui ao meu lado, o Dr. Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Presidente, o que o senhor acha do prêmio? Qual a importância desse prêmio hoje? O Prêmio Inovari, ele tem tido um papel importantíssimo para nós, para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia e para todos aqueles que trabalham operando dentro do Poder Judiciário brasileiro. Ele tem tido essa grande virtude de despertar práticas que melhorem o nosso dia a dia. O grande objetivo da justiça brasileira é atender melhor aqueles que são usuários do nosso trabalho, do nosso serviço. E várias práticas, eu me recordo de vários premiados, inclusive colegas meus magistrados, um deles na cidade de Ribeirão Preto, foi uma prática inovadora que urbanizou toda uma área que é conflitada dentro da cidade de Ribeirão Preto, e é um cidadão que há mais de 20 anos ele não recebia uma carta. A maior alegria dele agora: eu tenho um endereço, eu moro na rua tal, número tal, eu já posso receber uma carta. Para nós que vivemos nos grandes centros, parece até uma coisa irrelevante, mas foi uma prática inovadora que transformou um conflito numa solução de paz e cidadania. Esse é o papel importante do Inovari, como surgiu também aquela campanha contra o escalpelamento de mulheres na Amazônia. As mulheres tinham os cabelos arrancados pelos barcos, e uma prática inovadora de conscientização da população evitou que mais mulheres fossem mutiladas e tivessem as suas vidas transtornadas por esse tipo de acidente. E a comissão julgadora do prêmio faz parte da estrutura do Instituto Inovari e tem seus membros escolhidos por meio de indicação e votação do Conselho Superior. Essa comissão julgadora é formada por personalidades do mundo jurídico, acadêmico e empresarial, responsáveis pela análise e julgamento das práticas recebidas que vão concorrer nesta 10ª edição do Prêmio Inovari. Entre os membros dessa comissão julgadora fazem parte ministros do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. E a repórter Isadora Candelô está com um dos membros da comissão julgadora neste momento. Olá, Isadora. Oi, Yuri, estamos de volta. Aqui ao meu lado, o Dr. Pierre Paulo Bottini, faz parte da comissão organizadora. Esse é o 4º ano dele que vai julgar os trabalhos. Dr. Pierre, o que mudou do início até agora do julgamento? Bom, desde a criação do Prêmio Inovari, o que mudou é o interesse em relação ao Prêmio Inovari, né? O número de inscritos, o número de trabalhos apresentados, enfim, a própria repercussão que o Prêmio Inovari tem na imprensa, nos diversos setores sociais. As pessoas passaram a se interessar muito mais pelo Poder Judiciário, pelas boas práticas, e isso tem crescido a cada ano que passa. Ok, muito obrigada. Yuri, com você. Em poucos minutos, o presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, vai abrir a solenidade, a cerimônia de abertura do 10º prêmio, a 10ª edição do Prêmio Inovari. E a repórter Isadora Candelô traz mais informações para a gente. Isadora, com você. Oi, Yuri. Aqui ao meu lado agora o Dr. Roberto Gurgel, da Procuradoria-Geral da República. Dr. Roberto, já também faz parte da comissão julgadora. Como é que é feita a análise e a seleção dos participantes? Olha, ao longo dos anos, a comissão julgadora do Prêmio Inovari tem fixado parâmetros que vêm se consolidando e que tem, digamos, obtido muito sucesso. Um deles, e que se relaciona diretamente ao próprio nome do prêmio, é aquele de iniciativas que representam inovações no sistema de justiça. Inovações que têm, digamos, o alcance de contribuir significativamente para o aprimoramento do sistema de justiça. Esse ano o prêmio não vai mais ser dado em dinheiro, as pessoas vão receber troféu, medalha. O que o senhor achou dessa mudança? Olha, eu acho que isso não modificará em nada a imensa importância que tem o prêmio. Todas aquelas iniciativas que recebem, digamos, o selo do Prêmio Inovari com a sua escolha, se sentem imensamente distinguidas
com a certeza de que foram vistas e compreendidas como medidas que apresentam importância no presente e no futuro para o sistema de justiça. E qual a importância do prêmio? Olha, a importância é precisamente essa, é dizer àquele operador do sistema de justiça responsável pela iniciativa que a sua contribuição ficará, digamos, como uma marca dos avanços que tem marcado o sistema de justiça nos últimos anos. Esse ano a gente vai ter uma pessoa de fora do meio jurídico, que é o Dr. Drauzio Varela, participando. O que o senhor achou disso? Eu acho que esse aspecto multidisciplinar só enriquece a visão, enfim, de julgamento do prêmio, e Dr. Drauzio certamente trará uma contribuição preciosa. Ok, doutor Roberto, muito obrigada. Nós continuamos aqui e Yuri é com você. Em poucos minutos, o presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, vai abrir a solenidade, a cerimônia de abertura do 10º prêmio, a 10ª edição do Prêmio Inovari. E a repórter Isadora Candelô traz mais informações para a gente. Isadora, com você. Aqui ao meu lado, o ministro Mauro Campbell, aqui do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o que o senhor acha do prêmio? É muito importante? Importantíssimo. Renovam-se as esperanças hoje com a 10ª edição do Prêmio Inovari para a população brasileira, para a cidadania brasileira, e com certeza terá mais uma válvula de escape através de um projeto novo, de uma iniciativa nova, de várias iniciativas novas que serão premiadas, e aquelas que não sejam premiadas também são absolutamente válidas e importantes para que o judiciário demonstre o que é, ou seja, um poder limpo, honesto, correto, probo e célere. Essa é a 10ª edição do prêmio. O que o senhor acha que mudou nesses 10 anos? Olha, as práticas já implantadas já fizeram com que a Defensoria Pública tivesse seu realce, o Ministério Público tivesse seu realce, o nível de estrangulamento processual na base do judiciário, em acesso, lá na base do judiciário, já é outro hoje, e com certeza a tendência é que, na medida em que as edições se sucederem, necessariamente o judiciário brasileiro tomará uma nova face, ou seja, a face que é ansiada há tantos anos pela população brasileira. Quais são os requisitos para a pessoa que quer participar, para quem quer inscrever um projeto? Apresentar o projeto ao Instituto Inovari, mas não precisa ter titulação alguma, ou seja, tragam novas práticas para que o judiciário trabalhe com maior celeridade, competência e probidade, e que a iniciativa será sempre bem recebida. Ok, muito obrigada. Agora voltamos com o início da premiação. Tenho a honra de apresentar as autoridades presentes e os realizadores do Prêmio Inovari. Compõem a mesa diretora, juntamente com o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, o excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, representando o Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari, ministro Aires Brito, o excelentíssimo senhor Dr. Roberto Gurgel, procurador-geral da República, e o senhor presidente das organizações Globo, Roberto Irineu Marinho. Tenho a honra de anunciar o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, representando a presidência do Supremo Tribunal Federal, estendendo aqui também os cumprimentos ao eminente ministro Dias Toffoli. Excelentíssimo senhor ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, do Estado da Justiça, excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari, excelentíssimo senhor Dr. Roberto Gurgel, procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, em nome de quem cumprimento os integrantes do Ministério Público aqui presentes. Dr. Roberto Irineu Marinho, presidente das organizações Globo. Meus colegas ministros do Superior Tribunal de Justiça de hoje e de sempre. É com grande satisfação que damos início à solenidade de lançamento da 10ª edição do Prêmio Inovari. Importante exemplo de exitosa parceria entre entidades públicas e privadas, aí incluindo orgulhosamente o Superior Tribunal de Justiça. A iniciativa é uma conjugação de esforços de instituições que lutam sem cessar por uma justiça rápida, acessível e sempre humanizada. Além de beneficiar diretamente a cidadania, é um vetor
para a transparência que magistrados, advogados, jornalistas e cidadãos almejam para o Poder Judiciário. Reconhecidamente, o Judiciário vive um período muito rico, em decorrência dele é exigida uma postura mais atuante e presente. É inquestionável que a convivência social de nossos dias difere bastante daquela experimentada em séculos anteriores. Daí repetirmos a exaustão que o século XXI incluirá definitivamente o Judiciário no contexto das organizações transformadoras. Cabe a nós, magistrados e demais operadores do direito, a responsabilidade maior nos processos de promoção e manutenção da paz social, sem a qual é impossível imaginarmos o Estado democrático de direito. Temos consciência dos nossos avanços tecnológicos. Por outro lado, temos certeza de que ainda nos faltam inúmeros degraus para sedimentarmos o alicerce da consolidação dos direitos fundamentais e das liberdades públicas. Investimentos na modernização não são suficientes. É imperiosa a vontade política para a criação de filtros capazes de evitar, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça se perca no universo de causas menores, afastando-se de sua missão básica de uniformização. É nesse particular que contamos com propostas vitoriosas como a do Inovare. Desde 2004, ano de sua primeira edição, o prêmio já identificou e multiplicou centenas de boas práticas na gestão da justiça brasileira. Em uma delas, a da absoluta inclusão do Judiciário na era digital, o Superior Tribunal de Justiça foi protagonista. Referência internacional. O Prêmio Inovare não é um marco apenas para o mundo jurídico. Ele expressa sentimentos e comunica valores compartilhados globalmente. Com destemor e muito trabalho, estamos juntos nessa empreitada de dar ao Brasil a direção acertada. Por meio do presidente do seu conselho diretor, ministro Carlos Aires Brito, e do seu diretor-presidente, Dr. Sérgio Renaud, parabenizo todos os dirigentes do Instituto Inovare, o qual, ao criar o prêmio tão cobiçado, passou a desempenhar papel de aproximador entre a justiça e a sociedade. Convicto de que estamos no caminho certo, saúdo a todos os que deixaram seus afazeres de homens públicos para se engajar nessa brilhante proposta. Todas as entidades participantes devem sempre manifestar o orgulho de, direta ou indiretamente, concorrer para um projeto de alcance e importância do Prêmio Inovare. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu não poderia deixar de registrar também a presença da doutora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela está ali sentada. Doutora Eunice, muito obrigado pela presença da senhora. Bem, nós vamos conhecer agora, na voz da inconfundível amiga e colega Renata Vasconcelos, um pouco mais sobre o Prêmio Inovare. Vamos ao vídeo, por favor. Lançamento Prêmio Inovare 2013, 10ª edição. O judiciário brasileiro mudou nos últimos 10 anos com avanços em inúmeras áreas, mas ainda tem que lidar com muitos desafios. Um volume gigantesco de processos, superlotação de presídios, escassez e mau aproveitamento de recursos humanos, tecnológicos e gerenciais. Alguns perceberam que, para lidar com velhos problemas, não eram necessárias apenas novas ideias, mas também novas ações. No entanto, para que essas práticas inovadoras pudessem exercer plenamente o seu potencial transformador e beneficiar a sociedade brasileira como um todo, era preciso que fossem devidamente valorizadas. O Inovare foi uma criação para incentivar, estimular e disseminar práticas inovadoras no sistema de justiça. Se partia do seguinte princípio, que muitas inovações ocorriam e que essas inovações poderiam fazer diferença, quer na realização dos direitos, quer na solução dos conflitos. Então, o Inovare representa, de fato, um ponto de inflexão na história da justiça brasileira.
Em 2013, o Inovare completa 10 anos. 10 anos valorizando o melhor da justiça. O Prêmio Inovare se tornou um imã, né? Um ponto de atração, um centro de referência, estimulador incessantemente de práticas novas, né? Para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nestes 10 anos de existência, foram premiadas práticas de todas as regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A ideia é essa, é a gente aprender com a experiência dos outros. E eu acho que o Inovare traz isso. Ele traz essa perspectiva de socializar as informações. Ele dá as mãos às várias práticas, né? Aos vários atores que tentam inovar, que tentam criar uma solução alternativa em meio a tanta dificuldade. E assim gerando uma grande rede de pessoas com um objetivo só, que é a justiça. Existem várias maneiras de se melhorar o sistema de justiça no Brasil. Na 10ª edição do Prêmio Inovare, o tema é livre. Se a sua prática é inovadora, compartilhe a sua experiência com a gente. Podem participar tribunais, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e magistrados, com práticas que contribuam para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. O Inovare justamente mostra essas iniciativas isoladas, né, de juízes, de servidores, dos tribunais, da justiça de primeiro grau, no sentido de melhorar. Todos nós trabalhamos muito para melhorar. E isso a população precisa saber. As práticas serão visitadas por um consultor e depois julgadas por uma comissão. Uma das premiadas me disse: professora, o Inovare é o Oscar da justiça brasileira. As práticas vencedoras serão conhecidas em uma solenidade pública em Brasília em dezembro. Regulamento e inscrições no site www.premioinovare.com.br, de 21 de março a 31 de maio. A seguir, a comissão julgadora, a comissão difusora e a diretoria do Inovare. Comissão julgadora. Comissão difusora.
Convidamos o diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, o senhor Jailton Zanon da Silveira, premiado na 9ª edição do Prêmio Inovari, para proferir suas palavras. Vamos ouvi-lo. Excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, doutor Eduardo Cardoso, excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari, excelentíssimo senhor doutor Roberto Gurgel, procurador-geral da República, doutor Roberto Irineu Marinho, presidente das organizações Globos, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu gostaria de iniciar registrando que, nesse momento, estou representando cada advogado da Caixa, que foram eles que idealizaram a prática que foi reconhecida pelo Prêmio Inovari. Vou tentar aqui transmitir o sentimento dele, de cada um deles, em relação a esta prática. Pois, em 2012, tivemos a honra de receber o Prêmio Inovari na categoria Advogado, pelo projeto Cidadania, Direitos e Litígio, um projeto que busca privilegiar a conciliação extrajudicial, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, mas sem absolutamente, de forma alguma, buscar inibir, se for o caso, a busca da pretensão pela via judicial. O valor do prêmio foi doado à nossa ONG, a Caixa. Os empregados da Caixa têm uma ONG Cidadania. Todo o valor do prêmio foi doado a essa ONG, para que fosse direcionado às causas por ela tocadas. O projeto foi inspirado em uma diretriz da nossa empresa, da Caixa Econômica, que busca, como empresa pública, ter uma relação pautada com seus clientes, com cada cidadão do país, uma relação pautada pela ética e boa-fé. Há algum tempo, a empresa e os seus advogados já vêm articulando, criando e desenvolvendo uma série de projetos buscando reduzir a litigiosidade da empresa para com seus clientes. Política de acordos, política de redução de recursos, política de não ajuizamento de ações, desistência de recursos, vamos chamar de indevidos, né? Tivemos aí uma grande parceria no Supremo Tribunal Federal, numa arrancada final, na qual deixamos no Supremo Tribunal Federal um número inferior a 100 recursos. A Caixa já teve, infelizmente, preciso lembrar, mais de 100 mil recursos, hoje tem menos de 100 recursos, causas efetivamente importantes para a empresa. Aqui no STJ, também, já com Sua Excelência, o ministro Félix Fischer, concluímos um trabalho onde a Caixa deixou aqui neste tribunal menos de 1.000 recursos, também já tivemos mais de 100, 150 mil recursos nesse tribunal. Mas sentimos falta de... todas essas medidas, que reputamos muito importantes, ainda tratavam a questão quando ela já estava no Judiciário. E daí a ideia que surgiu dos advogados. Eu queria destacar a iniciativa, daí ter sido inscrita no Prêmio Advogado, nasceu de iniciativa de advogado. Às vezes é o administrador que busca fazer alguma coisa e nós, advogados, eventualmente somos vistos como alguém que resiste. Foi o contrário. Nós, os advogados, instigaram a empresa a adotar a prática da conciliação extrajudicial. Então, aquilo, inclusive, fruto de uma conversa do presidente da Caixa com o então presidente do Supremo, ministro Peluso, que dizia: se a empresa pública podia fazer o acordo no judiciário, por que não fazer antes dele? Daí foi implantada a conciliação extrajudicial, que nós consideramos que, de certa forma, encerra esse ciclo que buscamos fazer. E aí a premiação do Inovari foi de uma extrema importância para nós, né? Sempre há algum tipo de dúvidas em relação a estas práticas. É uma empresa pública, pode não recorrer, pode conciliar fora do judiciário, e se ainda havia alguma dúvida, ao menos para nós, a adequação e legalidade da medida foi registrada pelo recebimento do Prêmio Inovari. Mas acho que, para nós, a dúvida se extirpou. E essa é a mensagem que eu queria passar em relação ao prêmio. Ele, efetivamente,
traz, no caso, para nós, né, a mensagem que o Inovari trouxe foi para nós nos seguintes termos: olha, prossigam neste caminho, vocês estão efetivamente agindo dessa forma, defendendo o interesse público, o verdadeiro interesse público. Daí a nossa conclusão, que o Prêmio Inovari é efetivamente um motor, um propulsor de boas ideias e boas iniciativas, que, se aplicadas em outros níveis, efetivamente darão um grande resultado naquilo que todos nós queremos. A Caixa quer, é uma empresa muito grande, uma empresa muito importante para o país, ela quer um judiciário sério. Todos nós queremos. O que nós buscamos foi dar a nossa pequena parcela de contribuição para que esse judiciário exista. E aí o Inovari vem como esse propulsor, como esse motor, para os que adotam essas práticas se sentirem seguros, né, e se sentirem animados a inovar ainda mais. E, evidentemente, um motor, um propulsor para toda a sociedade. Por isso, eu quero aqui, em nome de cada advogado da Caixa, de cada empregado da Caixa, de cada dirigente da empresa, acho que posso dizer, um pouco honrado também por a Caixa ter sido convidada a estar aqui podendo se posicionar, eu acho que a todos os premiados do Inovari, é dizer para o Instituto: parabéns, parabéns ao Instituto Inovari, que consigamos todos juntos prosseguir nessa empreitada na busca do judiciário célere e eficaz que todos queremos. Muito obrigado. E aproveitando o momento da palavra de um premiado, eu gostaria de saudar também a presença do doutor Augusto Rossini, premiado na 4ª edição do Inovari, na categoria Ministério Público. Meus parabéns, obrigado pela presença. Eu aproveito para convidar, ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eu tenho a honra de anunciar que ele falará para nós. Por favor, ministro. Estamos acompanhando ao vivo a solenidade de lançamento da 10ª edição do Prêmio Inovari, aqui no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, na pessoa de quem saúdo todos os senhores ministros deste tribunal aqui presentes. Quero saudar Sua Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Gilmar Mendes, também na pessoa de quem saúdo todos os demais magistrados que aqui estão presentes. Saudar Sua Excelência, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, também na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Quero também saudar meu querido amigo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e hoje presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari, professor Carlos Aires Brito, na pessoa de quem saúdo todos os advogados e advogadas que também comparecem à sessão e todos os demais operadores do mundo do direito. E, finalmente, quero saudar o Dr. Roberto Irineu Marinho, presidente das organizações Globo. Senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, há muito se discute no Brasil as grandes dificuldades que existem para se transformar e para se aperfeiçoar o sistema de prestação jurisdicional do Estado brasileiro. E, frequentemente, nós discutimos os problemas, as questões, se fala da nossa falta de estrutura histórica, se fala da ausência de modernidade, da ausência de agilidade. Mas, recentemente, eu tive a oportunidade de ver uma exposição em que um ilustre analista dizia que, além dos problemas estruturais que nós temos no nosso sistema de prestação jurisdicional, nós temos um que, às vezes, nos passa desapercebido, e diz respeito a aspectos da nossa cultura jurídica nacional. Ou seja, diz respeito a aspectos da cultura que permeia os operadores do direito, sejam eles magistrados, sejam membros do Ministério Público, sejam delegados de polícia, sejam defensores públicos, sejam advogados, não importa. Esta cultura, dizia ele, impede transformações ou cria obstáculos difíceis de serem superados em relação àquilo que tem que ser modificado. E ele apontava as razões disso. Em primeiro lugar, ele dizia que, pela nossa própria formação acadêmica dos bancos universitários,
nós aprendemos muito a raciocinar, claro, a partir de dogmas, que são as normas jurídicas. A dogmática jurídica marca profundamente a nossa forma de pensar. E quem raciocina a partir de dogmas, constrói silogismos, onde a premissa maior é dada, é o dogma. A premissa menor e a conclusão é o que nós aprendemos a encontrar no plano fático e a construir no plano do raciocínio jurídico. Ora, quem se acostuma a raciocinar a partir de dogmas, dizia ele, dogmático fica. E tem grande dificuldade, em primeiro lugar, de produzir inovações. Quem parte de verdades pré-estabelecidas e indisputáveis, que são os dogmas, não cria. Cria a partir do que está dado, mas não cria além daquilo em que é introduzido. Portanto, a ausência de inovação seria um aspecto cultural que atingiria a mentalidade jurídica nacional, segundo esse pensador. Um segundo aspecto, diz ele, seria que esta dimensão dogmática que permeia o nosso raciocínio não só faz com que nós não inovemos, mas com que nós tenhamos uma profunda dificuldade de implementar inovações. Mesmo quando o legislador cria, nós resistimos. Ou buscamos interpretações que buscam conservar a realidade anterior, ou, na prática das ações, nós temos dificuldades profundas de fazer aquilo que a própria lei comanda. Nós somos muito enraizados no passado, por força desta dimensão cultural característica do mundo jurídico, dizia ele. Um terceiro aspecto que ele apontava é que, como nós temos um pensamento dogmático, aprendemos a tê-lo, nós temos uma grande dificuldade de ouvir atores de outras áreas do conhecimento. Temos uma dificuldade muito grande de conviver com filósofos, com cientistas políticos, com psicólogos, com gente da área da tecnologia, ou seja, nós criamos um mundo à parte, onde o nosso próprio linguajar e as nossas próprias referências parecem em si bastantes. Ou seja, ele dizia, nós somos autocentrados. E isso dificulta profundamente o arejamento necessário para motivar mudanças. E, finalmente, ele apontava um quarto aspecto dessa questão cultural. Dizia ele, nós, do mundo jurídico, temos profunda dificuldade de pactuar transformações, por força do nosso enraizado espírito corporativo. Quase sempre, nós colocamos os nossos interesses corporativos, mesmo que legítimos, ou seja, à frente dos interesses públicos. Pensamos mais na carreira em que estamos, ou na atuação funcional em que atuamos, do que efetivamente naquilo que é o sistema necessário para atender a sociedade brasileira. Todos esses fatores somados, fruto talvez da nossa formação, levam à grande dificuldade que se tem, dizia ele, de se transformar um sistema jurisdicional como nós vivenciamos cotidianamente, com os seus problemas, com as suas mazelas. Talvez esta análise tenha alguma razão. Eu não posso retirar forte razão em alguns aspectos desses comentários. Todavia, eu tenho sentido os ventos mudarem recentemente. Talvez ainda ventos que iniciam a ser soprados, mas ventos que existem. E uma demonstração desses ventos está justamente aqui no Prêmio Inovare. Não apenas pelo nome, Inovare, que vai na contramão, segundo a análise feita por esse professor, daquilo que é a raiz da paralisia sistêmica do ponto de vista cultural que nós vivenciamos. Mas pelo fato de que o Prêmio Inovare, ele curiosamente ataca todos estes pontos de crítica que se faz ao pensamento jurídico dominante que é paralisador e negador de transformações. Vejam, o Prêmio Inovare quer o quê? Inovações. Ele quer que as pessoas pensem e criem para que possamos aperfeiçoar e melhorar o sistema jurídico nacional.
Ou seja, ele quer fazer com que o mundo do direito solte uma energia para além dos dogmas, para além da dogmática, para que possamos criar e enfrentar os problemas naquilo que é mais próprio do ser humano, que é a sua criatividade. Da mesma forma, o Prêmio Novari, ele é feito não apenas para discussões acadêmicas, ele é feito para ser apresentado ao poder público e àqueles que são responsáveis pela condução do Estado, para que, em posse de projetos, possam executá-los. Ele é feito para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para todos. E, portanto, não só para que se produzam ideias, mas para que sejam implementadas. Da mesma forma, o Prêmio Novari dá mostras de que nós, do mundo do direito hoje, queremos dialogar com outros setores. O Prêmio Novari faz em si mesmo uma inovação. Ele, além de deixar, desta vez, um tema aberto para discussões quaisquer, ele ainda apresentará a possibilidade de monografias passíveis de serem apresentadas por pessoas que não são da área do direito. Ou seja, o Prêmio Novari quer a energia de outros atores, quer forma de reflexão que venha de fora do universo jurídico, para que nós consigamos romper a barreira de autocentrismo que muitas vezes nos caracteriza e possamos dialogar com profissionais das outras áreas que nos veem e que nós precisamos saber como eles nos veem e como refletem sobre nós. E, finalmente, pela sua própria concepção, o Prêmio Novari, ele tem uma dimensão plural. Aqui estão todos os operadores da área jurídica. Estão juízes, estão membros do Ministério Público, estão advogados, estão defensores públicos, estão delegados de polícia, estão todos. Todos em pé de igualdade. Todos discutindo aquilo que é de interesse público e abrindo mão de perspectivas estritamente corporativas para que nós possamos contribuir com o desenvolvimento de um sistema jurídico melhor para todos os brasileiros. Portanto, é por isso que o Prêmio Novari é, sem sombra de dúvida, um dos grandes marcos de reflexão do Estado brasileiro na busca de um melhor sistema jurisdicional. É por isso, professora, que realmente ele é o Oscar do judiciário ou do sistema jurisdicional brasileiro. E felizes aqueles que forem contemplados por este prêmio, porque, obviamente, estarão contribuindo muito para o país. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras do ministro da Justiça. As inscrições para a 10ª edição do Prêmio Novari estarão abertas até o dia 31 de maio e podem ser apresentadas por meio do sítio eletrônico do prêmio. O tema é livre para concorrer nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. As práticas recebidas serão visitadas por consultores especializados e, posteriormente, julgadas pelos integrantes da comissão julgadora. Para concorrer na categoria Prêmio Especial, que nesta edição será um concurso de monografias com o tema Justiça do Século XXI, os interessados deverão enviar seus trabalhos impressos para o endereço do Instituto Inovari. A monografia deverá indicar soluções para dificuldades ou problemas enfrentados pela Justiça e apresentar sugestões para o seu aperfeiçoamento. Maiores informações podem ser obtidas no regulamento para inscrições. As práticas vencedoras do 10º Prêmio Inovari serão conhecidas em dezembro de 2013 e a monografia escolhida será publicada pelo Instituto Inovari. Bem, para encerrar a cerimônia de lançamento nacional da 10ª edição do Prêmio Inovari, eu tenho a honra também de convidar o ministro Aires Brito, que é presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari. Ministro Brito. Bom dia a todos. Tenho a honra de cumprimentar, por forma nominal ou nominada, os eminentes componentes dessa mesa de trabalhos. A começar por Sua Excelência, o ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Prossigo com Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro José Eduardo Cardoso, querido amigo, que nos brindou com uma fala
repassada de sapiência, da mais, permitam a coloquialidade da expressão, enxuta modernidade. Meu querido amigo também, Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, querido amigo Dr. Roberto Irineu Marinho, presidente das organizações Globo. Estendo também esse cumprimento mais personalizado a algumas pessoas aqui presentes, como Manuel Alceu Afonso Ferreira, querido amigo, o ministro Lélio Bentes, o ministro Dias Toffoli, enfim, Sua Excelência, o presidente da Ordem, ministro Carvalhido e sua esposa Eunice, enfim, peço a todas as pessoas que se sintam também nominalmente citadas. O prêmio Inovare está chegando à sua 10ª e vitoriosa edição. São 10 anos de superávites crescentes, não é, cumulativos. Mais de 3.000 práticas, boas práticas, já foram identificadas nesse foco do aprimoramento do sistema de justiça. Sempre, a cada ano, com fórmulas inovadoras na sua própria concepção e funcionalidade, dele, Prêmio Inovare, tanto que agora teremos um concurso de monografias na categoria Prêmio Especial, com o objetivo de identificar propostas viáveis para, além dos autores, não é, de teses, de propostas, componentes da chamada comunidade jurídica, ou seja, dos tribunais ou membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada, os próprios juízes, o Prêmio Inovare buscando o que o professor Zé Eduardo Cardoso chamou de fuga do autocentrismo. Não é? A cada dia percebemos a introdução do holismo como visão esférica da realidade, a introdução do holismo no mundo do direito. O holismo é, por definição, transdisciplinar e, nessa medida, antirreducionista no plano cognitivo. Também gostaria de cumprimentar, por modo personalizado, a professora Maria Tereza Sadek, que não precisa ser na vida, se apresentar, senão como tem sido, né, na sua brilhante trajetória de ser humano e de pensadora. É uma das pessoas mais bonitas que eu conheço, exatamente por encarnar em si mesma toda a legitimidade, toda a credibilidade. Meus cumprimentos, querida amiga e professora. O Prêmio Inovare é uma ferramenta, é um mecanismo de que dispõe o Instituto Inovare, a Associação Civil, o Instituto, sem fins lucrativos. O Prêmio Inovare é uma ferramenta, é um mecanismo de premiação de práticas proveitosas para o Poder Judiciário naquilo que mais interessa. O que mais interessa? Um judiciário moderno, um judiciário contemporâneo, que só pode ser um judiciário, acima de tudo, democrático, de facílima acessibilidade às suas instâncias. Um judiciário de aproximação cada vez maior entre jurisdicionantes e jurisdicionados. Só pode ser um judiciário célere, sem prejuízo da segurança, da tecnicalidade das suas decisões e dos seus procedimentos. Só pode ser um judiciário módico nos respectivos custos. Afinal, a nossa população ainda é marcantemente carente de recursos de patrimônio e renda. Um judiciário independente, acreditado a partir da sua independência, tanto política quanto técnica.
um judiciário imaculadamente ético. Então, o Prêmio Inovare, né, trabalha com estímulos à produção, à criação, né, de ideias. É o que Norberto Bobbio chamava de sanção premial. Sanção deixou de ser uma palavra identificada com punição, com castigo, e passou a ser uma palavra gênero, significativa tanto de promessa de recompensa, daí o nome premial, quanto de ameaça de castigo. E o ser humano, muitas vezes, é mais sensível à promessa de recompensa do que à ameaça de castigo, até porque há personalidades meio desviadas que se sentem estimuladas com a proibição das respectivas ações, né? E a sanção premial é um convite, né, ao cumprimento de uma norma que tem por conteúdo uma premiação, uma recompensa, uma mercê, uma benesse. O Instituto Inovare, já corresponde a esta fase de amadurecimento político da sociedade brasileira, de maturidade mesmo do nosso processo democrático, porque significa a sociedade civil a tomar a iniciativa de buscar o poder público e não de ficar à espera do poder público para dele receber algum benefício. Não, o Prêmio Inovare, aliás, o Instituto Inovare é uma entidade, é uma organização mantida exclusivamente pelas organizações Globo, que veio a lume para colocar foco numa atividade eminentemente estatal, pública, essencial, elementar do Estado, que é a atividade judicante. E emprestar a essa atividade judicante, não é, o seu apoio, o seu estímulo, a sua energia, convocando inicialmente os membros da própria comunidade jurídica, né, prestadores ou categorizados pela Constituição como partícipes de uma função essencial à jurisdição. Eu estou falando do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, da Advocacia Privada, os próprios juízes, os tribunais colegiadamente considerados, né, para que todos esses integrantes da comunidade jurídica reflitam sobre a qualidade de justiça de que dispomos, justiça enquanto jurisdição, para a citada fuga do autocentrismo. Por coincidência, professor José Eduardo Cardoso, eu me permito chamá-lo assim porque Vossa Excelência é, acima de tudo, um professor, um mestre, e deu sobejas demonstrações de sua sapiência na belíssima exposição que acaba de fazer. Eu conversava há pouco com outro expoente do direito, o professor Gustavo Binebon, então jovem, tão brilhante, e ele me falava de uma preocupação, não é, com o que também se tem chamado de síndrome ou viés da confirmação. Nós, da área jurídica, por efeito do nosso autocentrismo e do nosso modo dogmático de raciocinar, né, nós temos uma necessidade de confirmar os nossos conceitos, que muitas vezes são pré-conceitos, não são extraídos da realidade, mas impostos a ela artificialmente. Muitas vezes por força do nosso fundamentalismo religioso, do nosso obscurantismo no plano dos costumes, por nosso viés ideológico. Em suma, nós da área jurídica temos uma necessidade de contrapor à própria realidade os nossos pontos de vista mais arraigados, e nos esquecemos daquela advertência tão saudável de Nietzsche, quando simbolicamente dizia que o oposto da verdade não é a mentira, o contrário da verdade são as convicções.
Ou seja, são as nossas convicções, muitas vezes de costas para a verdade. E nós optamos por elas, pelas nossas convicções, e não pela verdade. Esquecidos todos nós do que disse também esse místico incomparável chamado Jesus Cristo, naquela frase famosa de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nos libertará a verdade não só das convicções alheias, mas das nossas próprias convicções. É preciso nos salvar de nós mesmos quando somos demasiadamente dogmáticos. E o Instituto Innovare, mais e mais, abre as janelas do direito para o mundo circundante, porque recruta, requisita, ou pelo menos as janelas do judiciário, porque requisita autores outros, protagonistas outros para nos ajudar. E com isso nós começamos a fazer uma distinção sutil, muito importante, de que senta praça, permito-me também a coloquialidade, é uma frase recorrente, por isso que eu estou dizendo isso, de que senta praça o nosso Procurador-Geral da República, Roberto Gugel. É a diferença entre poder judiciário e sistema de justiça. Claro que o poder judiciário é composto, na forma do artigo 92 da Constituição, de Supremo Tribunal Federal e demais órgãos judicantes, com o aporte de um órgão que não é judicante, mas é estruturalmente do Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas o sistema de justiça é mais abrangente, porque incorpora aqueles atores que a Constituição qualifica ou denomina de prestadores de uma função essencial à justiça. É o que faz o Prêmio Innovare. Atua no âmbito não só dos tribunais e juízes, como do Ministério Público, das defensorias públicas, da advocacia pública, da advocacia privada, e agora, este ano, num concurso de monografia, já está recrutando, requestando a contribuição de outros segmentos da sociedade, habilitados, portanto, esses outros segmentos a apresentar também propostas inovadoras, num plano já monográfico. Eu quero dizer a todos que me sinto honrado em participar do Instituto Innovare, assumindo a presidência do seu Conselho Superior, que é um conselho eminentemente deliberativo, e assim trabalhando de mãos dadas com a diretoria do Innovare. Estou aqui a divisar seus principais membros, o Pedro Freitas, o Carlos Araújo, Sérgio Renaud e Antônio Cláudio, amigos queridos, amigos fraternos, cidadãos full-time, todos eles, dou um testemunho isento do engajamento, do envolvimento de todos eles com as coisas que dizem respeito ao poder público e à sociedade como um todo. E as duas comissões, as comissões de difusora, uma, e a outra julgadora de monografias. Comissões que estão recebendo também o aporte de novos membros, todos valorosos, todos de merecimento acima de qualquer discussão. E tive o prazer de convidar, e ver o meu convite aceito, de convidar para fazer parte da comissão julgadora o eminente amigo, querido amigo Lélio Bentes, querido amigo também, eminente ministro Mauro Campbell, o próprio Roberto Gugel, Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência também aceitou o convite, o querido amigo, companheiro de Tribunal Superior Eleitoral, ministro Félix Fischer. Já no outro conselho nós temos a figura admirável e exponencial de Renato Nalini, Otávio Florisbal também faz parte do conselho julgador, da comissão julgadora. Temos o Sérgio Mendes, que trabalhou comigo, seja como assessor, seja como chefe de gabinete na presidência da República, na presidência do Supremo Tribunal Federal,
na presidência do Supremo Tribunal Federal. E assim é que estamos injetando sangue novo no Inovare, esse instituto que se autoqualifica a partir do seu nome, mais do que sugestivo, não é? A nossa sociedade carece realmente de uma cultura de inovação, que é a anticultura do imobilismo ou da inércia, uma cultura antidogmática por excelência, e um instituto que se predisponha a buscar o novo, não é, como a sua própria razão de ser, se impõe à admiração de todos nós e, no plano rigorosamente pessoal, me enche de orgulho e de honra por, doravante, a ele pertencer. Agradeço a presença de todos, renovo a saudação às autoridades, às pessoas presentes, ao Dr. Roberto Irineu Marinho, e desejo a todos que esta nova fase, que coincide com o lançamento do 10º Prêmio Inovare, contribua ainda mais para a vitalização, né, para a ativação desse instituto que eu tenho como verdadeiramente modelar. Muito obrigado. Obrigado, ministro Aires. Em nome do Instituto Inovare e dos parceiros, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, do ministro Félix Fischer e dos demais ministros e ministras que integram esse tribunal, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia. Muito boa tarde a todos. Tenham um bom dia. Muito obrigado. Chega ao fim a solenidade de lançamento da 10ª edição do Prêmio Inovare aqui no plenário do Superior Tribunal de Justiça. As inscrições para o prêmio, que incentivam uma justiça mais rápida e acessível a todos os brasileiros, estão abertas até o dia 31 de maio no site, na internet, do Prêmio Inovare. Obrigado pela audiência. Até a próxima.